Analistas especializados em segurança e inteligência internacional afirmam que o fechamento do espaço aéreo ordenado pelo governo de Nicolás Maduro confirma que um ativo de alto valor, a aeronave, conseguiu escapar da Venezuela e pousar em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. De acordo com informações de última hora obtidas por fontes ligadas à aviação, a restrição aérea teria sido decretada imediatamente após a fuga desse avião, o que elimina a possibilidade de coincidência. Segundo esses especialistas, foi determinada uma proibição de voos em baixa altitude no principal corredor aéreo de saída do centro do país para o Caribe, sob o pretexto oficial de operações militares. O dado mais revelador é que a medida não afeta voos comerciais acima de 30 mil pés, mas foi desenhada para controlar especificamente o tráfego de jatos privados, aviões leves e helicópteros, exatamente os meios que, neste momento, estão sendo utilizados para desertar e buscar colaboração com órgãos norte-americanos, como a DEA. Entre os casos mais mencionados está o do general Néstor Reverol. Especialistas recordam o episódio de outro aliado do regime, Carretero, que tentou escapar em um avião e não conseguiu. A fuga de Reverol, ou ao menos a sua tentativa, soma-se a um quadro mais amplo de deserções e operações internas do regime. E analistas alertam para a possibilidade de surgirem vídeos e imagens para simular sua presença na Venezuela, sem que isso signifique realmente que esteja no país. No interior do núcleo chavista, a pressão exercida pelos Estados Unidos atingiu níveis máximos, aumentando a paranoia. Segundo especialistas, o regime detectou que Reverol pretendia sair do país. Paralelamente, Carretero, um personagem com ligações ao Panamá, também tentou escapar, sem que as autoridades panamenhas ou venezuelanas comentassem publicamente o caso. Investigadores acreditam que esse incidente na pista de Maiquetía não foi um simples problema mecânico, mas sim um ato de sabotagem conduzido por órgãos como o SEBIN ou a DGCIM, sob ordens de Diosdado Cabello. A suspeita é que Carretero estivesse planejando retirar Reverol ou outras figuras estratégicas do país. De acordo com informações verificadas, a aeronave Cessna Citation II pousou no aeroporto executivo de Fort Lauderdale, no sábado, 27, após uma rota que incluía Caracas e Curaçao. Não há registro oficial de plano de voo de saída, reforçando que não se tratou de um voo de ida e volta. Além disso, não há qualquer aparição pública verificável de Reverol na imprensa estatal venezuelana ou em comunicados oficiais. O silêncio e a ausência de imagens em tempo real são interpretados por analistas como um forte indício de que algo anômalo ocorreu. A hipótese mais aceita é que este peso pesado do chamado cartel tenha oferecido informações de valor incalculável às autoridades norte-americanas em troca de sua segurança e da de sua família. Especialistas apontam que outros membros do alto escalão chavista, como Tarek William Saab e integrantes da família Rodrigues, também têm se comportado como fantasmas digitais, preparando uma eventual saída. Essa movimentação coincide com o endurecimento de medidas para impedir fugas, como o fechamento de corredores aéreos utilizados por aviões particulares e helicópteros. Para analistas, essa restrição é estratégica. Trata-se do ponto mais vulnerável para escapar do país e, inclusive, para entregar figuras do próprio regime. As imagens divulgadas nas redes sociais, como pelo usuário Arrecho no Twitter, reforçam a narrativa de que a medida busca impedir fugas e deserções de alto escalão. Enquanto Reverol não reaparecer de forma crível, cresce a percepção de que ele pode estar colaborando com autoridades estrangeiras. O regime, para conter especulações, costuma preparar aparições públicas cuidadosamente ensaiadas. Neste cenário, o que se observa é um regime adotando um escudo defensivo cada vez mais rígido. Não se trata apenas de uma resposta externa, mas também de um instrumento de controle interno. A alegação de operações militares defensivas serve para justificar o abate de jatos privados
que tentem escapar, sob a acusação de que se tratariam de aeronaves hostis. Na prática, esse discurso funciona como pretexto para uma purga interna, permitindo ao regime se defender tanto de ameaças externas quanto de traições dentro de sua própria estrutura de poder. Segundo especialistas em defesa e operações especiais, a medida de bloqueio aéreo ativada pelo regime de Nicolás Maduro tem como justificativa oficial a realização de exercícios militares. No entanto, a análise mais consistente aponta que o verdadeiro objetivo é conter um colapso interno iminente, marcado pelas deserções de figuras-chave do chavismo. Do ponto de vista psicológico, explicam analistas, a situação dos altos comandantes é insustentável. Se permanecerem na Venezuela, correm risco de serem eliminados. Se tentarem sair por meios irregulares, podem ser capturados. E apenas ao alcançar os Estados Unidos, encontram uma alternativa de cooperação que lhes garanta proteção. Mesmo assim, não se trata de uma opção para todos, mas apenas para aqueles dispostos a colaborar e a oferecer informações em troca de benefícios. Nesse contexto, especialistas afirmam que o primeiro a falar, possivelmente Néstor Reverol, será também o que terá maiores possibilidades de negociação, justamente por ser alguém que detém informações privilegiadas sobre o funcionamento interno do cartel. A eventual fuga de Reverol, ainda sem confirmação oficial, representa uma rachadura significativa no bloco de poder, razão pela qual o regime reage com medidas de força contra seus próprios integrantes. Trata-se, segundo analistas, de um padrão já visto em operações internacionais conduzidas pelos Estados Unidos contra redes criminosas ou governos considerados hostis. Exemplos históricos reforçam essa interpretação. Em 2003, durante a invasão do Iraque, foram criadas múltiplas forças-tarefa, com o objetivo de capturar 52 líderes do regime de Saddam Hussein. Cada equipe tinha uma missão clara e atuava de forma simultânea e coordenada, em operações conhecidas pela famosa analogia do baralho de cartas. Da mesma forma, em 2001, no Afeganistão, diferentes equipes foram mobilizadas para perseguir membros da liderança talibã e seus familiares. Entre 2014 e 2019, na Síria e no Iraque, métodos semelhantes foram aplicados, combinando drones, ataques aéreos e incursões terrestres em tempo real contra alvos estratégicos, como ministros de guerra, responsáveis financeiros, líderes de propaganda e emires regionais. O padrão, segundo especialistas, é claro. Ao identificar um líder de alto escalão, as forças norte-americanas imediatamente já mapeiam e perseguem também o seu potencial substituto, assegurando que a rede de comando seja desarticulada por completo. É justamente essa doutrina, a de perseguir e neutralizar múltiplos líderes de forma simultânea, que representa o maior temor da cúpula chavista. A lógica é simples. Equipes de operações especiais, como os Navy SEALs e a Delta Force, poderiam ter alvos designados de forma coordenada, um para Nicolás Maduro, outro para Vladimir Padrino Lopes, outro para Diosdado Cabello, e assim sucessivamente. O objetivo seria impedir qualquer reação, agindo de forma cirúrgica e sincronizada. Embora a possibilidade de capturar todos reunidos seja mínima, a tecnologia de inteligência em tempo real permite que diferentes unidades atuem em paralelo, aumentando as chances de êxito. A situação atual na Venezuela, segundo observadores internacionais, espelha essa doutrina. O fechamento do espaço aéreo seria, portanto, uma resposta direta ao fato de que alguém conseguiu escapar, provavelmente Reverol. Sua ausência em eventos oficiais e coletivas públicas, em plena fase de preparação militar, é interpretada como uma anomalia evidente. É como se, em um cenário equivalente, desaparecesse o próprio ministro da Defesa, Padrino Lopes, sem qualquer justificativa plausível. Tanto Washington quanto Caracas evitam comentar abertamente o episódio, porque não convém nem ao governo venezuelano expor suas fissuras internas,
nem aos Estados Unidos revelar a amplitude de suas operações. Analistas afirmam que a fuga da aeronave com Reverol, somada à tentativa frustrada de Carretero, é diretamente responsável pela intensificação das medidas de restrição aérea. O objetivo é impedir que outras deserções se concretizem. Há inclusive a possibilidade de que Diosdado Cabello esteja pessoalmente por trás de algumas dessas decisões, tanto para neutralizar inimigos internos quanto para preservar sua posição. Diante desse quadro, especialistas concluem que não há motivo para surpresa. O que se vê, dizem, é o desenrolar das últimas páginas de um livro. O colapso gradual e inevitável de um cartel que, em sua tentativa de sobrevivência, acaba se autodestruindo. Quando esse processo chegar ao fim, inicia-se um novo capítulo, marcado pela justiça transnacional, investigações internacionais, promotores atuando em múltiplos casos e a abertura de uma fase de transição política. Essa etapa não significará calma ou pausa, mas sim o início de um período ainda mais complexo, no qual virão à tona informações inéditas e será consolidado o desmantelamento de toda a estrutura que sustentou o regime durante anos.